O brasileiro, ele tem uma força de vontade muito grande. Então ele vai na cara e na coragem. Tem que ter coragem para abrir empresa no Brasil. Não está incluindo o valor do imposto no produto dele ou no serviço dele. São erros e mais erros. E a questão das clínicas médicas, odontológicas, médico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, eles têm um benefício no lucro presumido, uma redução muito grande. Ele vai chegar a pagar até 6,68%, se eu não me engano. A diferença é muito grande imagina, um lucro presumido normal é 11,33%. O Simples Nacional já começa com 6%. Sim. E ele vai chegar a pagar no máximo 6,7%. No presumido. Nossa, eu tô preocupado com vocês. E comigo. Eu não prestava atenção nisso. Não prestava. E eu só queria fazer dinheiro. Só que nessa de fazer dinheiro, posso perder. Pode. E eu posso ter consequências piores do que essa. Jamais queira menos se você pode mais. Seja bem-vindo a mais um Onboarding Podcast e o episódio de hoje, para você que é empresário, você tem que assistir. Você já viu aí as declarações, você já viu aí essa introdução que tem muita coisa que você precisa estar atento, senão o teu negócio pode ser prejudicado e nós não queremos isso. É por isso que o Onboarding Podcast existe, para a gente fazer uma imersão em alguns temas, em algumas empresas e alguns negócios, para a gente poder levar mais informação para você. E de antemão, eu já quero pedir para você se inscrever no canal, que nos ajuda, nos fortalece e você também vai receber toda semana notificações de episódios novos para você melhorar o teu negócio, para você melhorar como pessoa e para você ter mais resultados positivos, que é isso que a gente deseja. Então, se inscreva no canal, curta esse vídeo e você já tem que mandar esse episódio para uma pessoa que precisa ouvir o que a gente vai conversar hoje. Beleza? Eu tô aqui com ela, Viviane Figueiredo. Tudo bem? Vitão, tudo jóia. E com você? Bem, graças a Deus. Então, tá bom. Seu marido já esteve aqui, Adalton, Flávio, foi um bate-papo muito legal. E agora nós estamos aqui com a pessoa que ele tanto falou, que, não, quem é especialista nisso é minha esposa. Não, que quem entende isso lá na empresa é ela. Então eu falei, pô, vamos trazer então ela. Exato, melhor pessoa para ser fã é o marido. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por aceitar o convite. E vamos falar dessa bagaça que é tributário. Empresas que precisam se adequar hoje, que precisam estar atentas e quem não está atento a isso está atrasado. Então, para a gente introduzir esse assunto, eu quero já que você fale quais as preocupações que o empresário precisa ter com essa parada. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando, batendo um papo com você. Você é muito especial. Já acompanhei vários podcasts que você gravou, inclusive o que você gravou com a Adalto. Você é uma pessoa incrível e continua com o trabalho, que está bem bacana. Eu fico Parabéns. muito feliz. Obrigado pelo feedback. Esse feedback vale muito. Você curte já esse vídeo, então, por favor. Pô, o feedback aí, desse gente. Já está aqui na cara do gol. Então, Vitão, o que a gente mais vê de problemas que acontecem com os empresários princípio da entidade, que é aquela questão de misturar pessoa física com jurídica. Isso é muito comum mesmo? Extremamente comum, mais do que a gente imagina. Outra questão que a gente vê muito também é o empresário que tem bens e mantém a empresa como empresário individual, ou MEI. No caso, o MEI, ele tem aquela questão tributária, mas ele é bem baixinha, a questão de faturamento, tem atividades limitadas, faturamento limitado, quadro de funcionário limitado, também bem pequenininha, porque aquele empreendedor que está realmente começando. Mas o empresário... Só para a gente tangibilizar, o realmente começando é qual que é o cenário? Tipo, ele tem quantos funcionários? Um funcionário só, 6.750 por mês a média de faturamento. Vamos trabalhar nessa tangibilidade para a galera começar a entender as suas realidades. Porque às vezes a gente fala assim, empresa pequena e tal, vamos trazer esse cenário para... Trazer os valores. Exato, porque aí a pessoa fala assim, pô, estou nessa. Ou, o que é pequeno? Porque às vezes, eu converso com um empresário, eu falo assim, a empresa é pequena, pô, tem lá 20 funcionários. Eu falei, meu filho, cara, não é pequena, calma lá. Não é pequeno, Tá, verdade. então no caso, um funcionário e 6.750 por mês. Perfeito. Já era para ter atualizado essa tabela faz tempo, mas fica ali, né? Todo ano eles falam que vai atualizar e não atualizam. Ainda continua no 81 mil ano. Tá. Mas a média é 6.750. Eu gosto de falar isso porque tem gente que abre o MEI em dezembro e acha que pode faturar 81 mil naquele ano, e não é. É proporcional ao período que está aberto. Então, Perfeito. É importante. Claro que tem o MEI caminhoneiro também, que tem uma outra faixa de faturamento, porque eles têm um gasto maior. Mas a maioria dos empresários hoje realmente são MEI
normal, com outras atividades. E empresário individual também. Ao invés de ter uma unipessoal, ao invés de ter uma limitada, a pessoa responde na pessoa física com todos os seus bens, com o empresário individual. Então, é um risco muito grande a pessoa ficar como individual. Então, o que a gente fala? A primeira coisa que a gente pega quando um cliente vai pra gente é olhar o contrato social. A gente olha o contrato social, vê se as cláusulas do contrato estão certinhas, se precisa fazer alguma alteração no contrato, se precisa fazer alguma adequação em alguma cláusula do contrato. E a gente também olha a questão se a empresa está como individual. Porque individual a gente sugere sempre fazer a transformação para uma unipessoal. Se no caso é um único dono, transforma para unipessoal, que é responsabilidade limitada. Ou se é mais de um dono, a gente coloca o sócio também. A empresa vira uma limitada. Tá. Então, a questão da responsabilidade limitada, ela fica limitada ao capital social. Então, você, como empresário, responde na pessoa física limitado ao capital social. Entende? Então, já te dá uma certa proteção. Não é a única forma de proteger. A gente também tem as holdings, que a gente faz a proteção na questão de os bens imóveis, terrenos, fazendas, sítio, enfim, todos os bens que você tem. Já é um cuidado para uma galera que está num outro patamar, vamos dizer assim, ou não necessariamente? Normalmente sim, mas não necessariamente. Não é algo que só pessoas que têm, sei lá, X milhões de patrimônio pode ter holding, não. Quando que a pessoa, então, ela pode começar a pensar em ter uma holding? Bom, depende do valor do imóvel que ela tem, porque às vezes ela tem lá um imóvel. Vamos pensar em imóvel em São Paulo, qualquer 6 metros quadrados é 400 já é mil. uma bala, já. Então, a gente vê um imóvel em São Paulo que tem aquela valorização muito grande e a pessoa, às vezes, comprou o imóvel realmente por 300 mil e hoje está valendo 1 milhão. Então, teve uma valorização muito grande. E agora, com a reforma tributária, eles têm a questão da valorização pelo valor de mercado. Então, hoje para a gente fazer uma holding, a gente faz de acordo com o valor contábil. Tá bom. E com a reforma, vai ser com o valor de mercado. Então, imagina, hoje ele está 400 mil. Valor de mercado 1 milhão. Então, eu vou ter que usar para pagar ITBI, TCMD, custo de cartório, tudo em cima de 1 milhão. É isso que eles querem. Eles querem aumentar a base de cálculo. Entendi. A questão também dos aluguéis. Depende de quanto que você recebe de aluguel. Que o aluguel, você pagando imposto de aluguel na empresa, pela holding, você vai pagar muito menos. Você paga 11,33% na holding. Contra 27,5% na pessoa física, fora que, dependendo do valor que você recebe de aluguel, ainda vai incidir IBS e CBS agora a partir de 2026. Então, pode chegar a 35,8%, se eu não me engano. Essas siglas que você está falando tudo aí é imposto? Imposto. Meu Deus. Imposto. Tu falou pelo menos umas 6 siglas aí. São 6 impostos que a pessoa paga. E aí se ela não está bem protegida ou bem amparada, ela acaba de fato... Não é que... Acho que a gente pode dizer assim que está perdendo dinheiro, porque de fato ela poderia estar pagando muito menos. Exatamente. E estar dentro de uma adequação, estar dentro da lei, mas pagando muito menos. Exato. Na pessoa física pode chegar a quase 36%, é muita coisa. 36%? Quase. É porque agora além do IR, tem o IBS e CBS, que vai incidir em alguns casos, né? Não são todos. Dependendo do valor que você recebe de aluguel, vai ter incidência. Meu Deus. Ou da quantidade de imóveis. Olha, eu ouço tudo isso, eu não tenho medo de ficar rico, não. Eu até quero estar nesse meio, lógico. Mas, cara, é muita coisa que se a gente não presta atenção, é dinheiro que a gente acaba perdendo, Joga fora. É uma outra preocupação das empresas também. O que a gente mais vê hoje é muita empresa pagando mais imposto do que deveria. Mas muitas empresas. Assim, num cenário que você pode desenhar pra gente, de um empresário comum, assim, que você pode falar assim, ó... A pessoa estava nesse enquadramento e ela estava pagando isso e ela poderia pagar menos. Você pode desenhar um cenário para a gente nesse sentido? Por exemplo, vamos usar a questão dos médicos, clínicas médicas, fisioterapeutas, pessoal profissional da área da saúde. Né? Tá. Psicólogo entra nessa também? O psicólogo, ele tem um parênteses aí. Tá bom, beleza. Não, só uma dúvida, né? Porque vai que os meus colegas psicólogos gostariam de ouvir. Não, mas sim, existe a possibilidade sim, mas eu já chego lá. O que acontece? Existe uma legislação que você consegue ter uma redução de imposto, a empresa tem que estar no lucro presumido. E você vê a grande maioria das empresas no Simples Nacional. Sim. Nem sempre compensa. Dependendo do faturamento, beleza. Tá baixinho ali, vai. Joga lá o Simples Nacional, tá tranquilo. Dependendo do faturamento, já começa a compensar você mudar de tributação. E às vezes a pessoa faz o quê? Eu vou sonegar, né? Vou esconder meu faturamento para poder economizar meu DAS. Sim. E quanto mais você fatura, o DAS é a alíquota progressiva. Quanto mais você vai faturando, mais sua alíquota vai subindo.
E aí a Nossa, pessoa... dá uma tristeza isso. É Você triste. falando isso me dá uma tristeza. Mas é bom porque tá aumentando o faturamento. Exatamente. Chega uma hora que a empresa tem que fazer o desenquadramento, passar Sim. para um lucro presumido ou um lucro real. E a questão das clínicas médicas, odontológicas, médico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, eles têm um benefício no lucro presumido, uma redução muito grande. Então, eles vai chegar a pagar até 6,68%, se eu não me engano, 6,73%, uma coisa assim. Uhum. Então, a diferença é muito grande imagina, um lucro presumido normal é 11,33%. O Simples Nacional já começa com 6%. Sim. E ele vai chegar a pagar no máximo 6,7%. No presumido. No presumido. Ó. É gigante a diferença. E aí, a gente pega... Esse 5% dá uma diferença no final do negócio, né? Muito. É gigante. E aí, quando a gente pega e faz uma simulação, às vezes a pessoa tá lá faturando 100 mil por mês, só que ela, para poder segurar a alíquota dela, ela mantém lá nos 80. Uhum. Aí a gente mostra para ela que ela jogar os 100 mil na tributação correta, ela vai pagar menos imposto do que ela tá pagando hoje. E da forma correta. Vai estar dentro da lei. Vai estar dentro da lei. Então, às vezes é uma visão errada que o empresário tem. Fala, vou sonegar para poder pagar menos imposto. Só que, na verdade, a gente não vai ter dados para poder apresentar para você. Fala, olha, vamos fazer, mudar a tua tributação para você se enquadrar nisso, nisso e nisso. Uhum. A questão do psicólogo, existe a equiparação hospitalar para psicólogo, mas tem que ser via judicial. Ela ainda não é reconhecida por... Mas é possível. Mas existe, é possível fazer. É possível. Não é uma loucura. Não é. Não dá pra gente já enquadrar de cara. Então, Tá. assim, tem muita empresa que a gente consegue enquadrar de cara. Agora, o psicólogo, a gente precisaria entrar com um pedido Tá, judicial. legal esse teu posicionamento, que eu nunca vi, assim, particularmente eu nunca ouvi ninguém falar que, sai desse enquadramento, vai para o outro, que você tem uma diminuição. A não ser o lucro real, que a gente ouve, né, dependendo de algumas empresas. Eu, infelizmente, eu não sei nem se é bom falar isso da empresa, mas eu já trabalhei numa contabilidade, eu era péssimo. Nem me pergunte nada de contabilidade que eu não sei. E não vou falar que eu tenho raiva de quem sabe, porque minha mãe trabalha com isso, então não tenho Que raiva. bosta, A gente já tem um problema aqui. Mas assim, eu sempre ouço muito, no meio que eu vivia, falo assim, vai pro lucro real que consegue abater muito imposto. Mas eu nunca tinha ouvido falar que o presumido, para mim, eu tenho pavor de presumido. Porque, assim, falta de conhecimento, né, muitas vezes, e ali tá no Simples pagando ali uma alíquota de 6, de 10, de 13, até não assusta tanto por conta do faturamento ele ser alto. Mas eu nunca ouvi alguém falar que, vai pro presumido que você tem um desconto não, né? Você vai pagar um imposto menor. Tem empresas que compensam. A questão da área da saúde compensa. Revendedores de veículo também compensa. E isso independente do faturamento? Ou a partir de um faturamento? Não, aí a gente analisa. Tá. Não é independente do faturamento, a gente analisa. Você deu um exemplo aí de 80, 100, então no caso... Não, muito menos que isso. Muito menos? Muito menos. Aqui que acontece? Por que a gente simula? Porque tem a questão da folha de pagamento. A folha de pagamento no lucro presumido, ela tem a parte patronal. No Simples, ela não tem. Uhum. Só que quando a gente está falando de clínica e pessoal da área da saúde, existe, para você se enquadrar no anexo 3 do Simples Nacional, que é uma alíquota menor, porque clínica médica, a área da saúde, entra no anexo 5, ou anexo 3 com fator R. E o fator R é o quê? 28% do seu faturamento tem que ser folha de pagamento. Entendeu? Então vai uma análise minuciosa. Por isso que a gente sempre simula. A gente vai pegar a folha de pagamento da empresa, vai pegar quanto que ela fatura para poder ver se compensa. Uhum. E outra coisa que a reforma tributária trouxe que foi ruim para o pessoal que tinha fator R é a questão dos autônomos. Até dezembro de 2025, a gente podia lançar o autônomo da folha de pagamento. Então, isso daí ajudava na composição do fator R. Agora, em janeiro, o autônomo é obrigado a emitir nota fiscal. Então, não pode mais. Não dá para entrar nesse Não dá para entrar. Então, a gente sempre faz a simulação. O que acontecia? A gente pegava, além do imposto fiscal tá alto, o prolabore do sócio estava altíssimo, porque ele tinha que chegar no fator R e ia lá. Uhum. A pessoa pagava mais de R$1.000 só de imposto de renda todo mês, por sócio, para poder se manter no fator R. Tá. Ô, Viviane, me fala uma coisa. Eu tô pensando aqui, você tá falando tudo isso aí, e eu tô pensando aqui as cagadas que eu fiz quando eu comecei uma empresa, e hoje eu tenho um pouquinho mais de consciência. Mas o que um empresário precisa buscar numa contabilidade quando ele está começando o negócio dele? Porque, vamos lá, eu vou desenhar um cenário para você, que, como eu falei aqui com o advogado tributário que passou. O empresário, ele começa um negócio, ele começa a fazer um dinheiro.
Legal. E o foco dele tá, pô, eu quero mais cliente, eu quero fazer mais dinheiro. E ele não pensa em contrato, não pensa em jurídico, não pensa nem... Ele abre a empresa de qualquer jeito, no sentido, cara, preciso de uma empresa no CNPJ porque eu me emiti nota. Isso. A realidade, convenhamos, é essa. E quais os erros que você mais vê a galera... Tirando esse de conta pessoal e conta... Sim. Tirando esse, que esse aí eu já tô vendo Ele que... é... Meu Deus do céu. Todo mundo que pergunta... É isso. Essa Tirando isso que... Você já tem que ter entendido isso aí. Você tá acompanhando o onboard aqui já. Se for o primeiro, me perdoe a revolta, mas você vai ver nos outros aí é que, isso aí é óbvio para todo mundo já. Não faça mais isso. Mas quais são os erros que a pessoa ela deixa passar por negligência? E quando eu falo negligência, era só ela ter pesquisado um pouquinho. E ela comete esse erro. O que a gente vê muito é que a pessoa... o brasileiro, ele tem uma força de vontade muito grande. Sim. Então, ele simplesmente fala, eu vou fazer, vai acontecer, ele veste a camisa e força. Então, ele vai na cara e na coragem. Louco. Porque tem que ter coragem para abrir empresa no Brasil. Sim. E quando a gente faz assim, na raça, a gente realmente não estuda, não analisa mercado, não analisa questão de impostos, não analisa questão de controle, não analisa nada. E aí, você só vai, ele só vai atrás de cliente para poder aumentando o faturamento e recebendo. Chega um certo momento na vida dele que ele fala assim, poxa, agora eu preciso me organizar, porque ele está se atropelando, ele está se matando ali. Aí ele precisa se organizar. Aí ele vai atrás da questão da gestão, vai atrás da questão financeira que precisa organizar, vai atrás da questão dos impostos, que ele não tá incluindo o valor do imposto dele, porque ele está fazendo de qualquer jeito, ele não está incluindo o valor do imposto no produto dele ou no serviço dele. Uhum. Então, tudo isso daí, a gente é clássico, são erros e mais erros. Questão de atividades, existem várias atividades que a gente pode colocar, além da que a pessoa faz, para poder reduzir imposto. Então, a gente consegue fazer essa análise, um profissional consegue fazer essa análise. Agora, se a pessoa simplesmente fala, não, eu vou... Coloca o KNAI aí mesmo, aí e tal. Exatamente. Aí corre um sério risco da pessoa fazer errado, porque ela não sabe. Mesma questão dos contratos, é o que eu te falei, a unipessoal. Além da unipessoal ela ter aquela certa proteção do sócio, você ainda consegue colocar uma cláusula lá que você pode fazer a retirada do lucro de forma mensal. Retirar o lucro de forma antecipada. No empresa individual, você não tem essa opção. Então, o que a gente teme? Que uma hora ou outra a Receita Federal vai vir falar assim, nossa, você é individual, você pega lucro todo mês, né? Mas você não pode, porque você é individual. Porque antes, até 2024, a gente tinha uma declaração anual chamada DIRF. E a gente fazia essa DIRF uma vez por ano. Então, você recebeu 10 mil por mês de lucro, a gente lançava que você recebeu 120 mil no ano. Estava tudo certo. Agora, existe uma declaração chamada REINF. A gente já faz janeiro, fevereiro e março. Seu lucro de janeiro, fevereiro e março, a gente informa em abril. Abril, maio e junho, informa em julho. Só que a gente informa de maneira individual. Então, eu vou falar que o Vitão recebeu 10 mil reais todos os meses de lucro. Para que isso? A Receita Federal vai cruzar com o Pix que você recebeu para realmente saber se está certinho. O que a gente informou lá com o que você recebeu. E também vai ver se você tem imposto em aberta. Porque quem tem imposto em aberta não pode retirar lucro. Então, ficou super fácil eles fazerem esse tipo de cruzamento. Nossa! Não tem como escapar. Não tem como escapar. Então, hoje, o empresário ele não pode ser mais louco. Falar assim, eu vou abrir a empresa de qualquer jeito e depois eu vou trocar pneu com o carro andando. Não dá mais para fazer isso. Você tem que... E para enquadrar isso hoje, tipo, a lei, ela no caso vai começar a valer, ou ela tá em vigor, ou já está? Já está. Mas dali para trás ela ignora e daqui para frente começa zero? Como é que é essa adequação? Aí a gente faz uma análise para poder ver como que tá. Porque, assim, às vezes a pessoa fecha e começa. Porque aí depois a pessoa responde na pessoa física, né? Então, Sim. assim, o certo é a gente vai analisar para ver como que tá. Cada caso é um caso. Uhum. Cada caso é um caso. Às vezes a gente fala, não, tá, vamos resolver, vamos retroagir, vamos fazer certinho, a gente parcela isso daí. Às vezes fala, não, ó, reza, entrega para Deus. Porque tá feia é melhor coisa. não mexer. Então, assim, depende realmente da situação. A gente analisa cada caso. Tá. Mas a questão, por exemplo, do MEI. O MEI, em novembro do ano passado, a Receita Federal falou que as movimentações bancárias da PJ e da pessoa física do MEI serão cruzadas para saber se a pessoa está realmente apta a ser MEI. Porque é o seguinte, o MEI pode faturar 6.750 por mês. A pessoa vai lá, passa a maquininha de cartão da PJ. Deu 6.750, começa a falar da pessoa física. Entendeu? E a Receita Federal, ela não é boba.
Ela sabe disso. Ela sabe desses esquemas. Então, o que ela está fazendo agora? Ela está cruzando tudo. Se os MEIs que estão sendo pegos, estão sendo fiscalizados, vai ter que comprovar que realmente a movimentação da pessoa física não vem do MEI. Porque senão você vai desenquadrar o MEI. Nossa. Ou vai tributar na pessoa física, que eu acho que é pior. E a galera... nossa, eu tô preocupado com vocês. E comigo. Eu tô muito preocupado. Até a questão do médico mesmo. Quando eu tava falando dos médicos dentistas, em novembro também eles soltaram uma... Porque assim, janeiro de 2025 eles lançaram... Eu não sei se foi uma boa te chamar hoje. Eu tô ficando meio com mal. medo? Não fica não. Pô, eu tô mal pra caramba aqui agora. Mas eu tô aqui pra te ajudar. Não, maravilha, maravilha. Não, lá. mas... Nossa, mas é que... Não, é tanta informação. Assim, eu te falo pra mim hoje, porque eu não prestava atenção nisso. Não prestava. E eu só queria fazer dinheiro. Só que, né, dessa mas de a fazer... gente é assim, né? O empresário então, mas só assim, que nessa de fazer dinheiro, Viviane, tipo... Mano, eu posso perder. Pode. E eu posso ter consequências piores do que essa. Pode. É por isso que o ideal é ter sentar, uma contabilidade que olhe essa parada. É ter a contabilidade, o contador de verdade. Não Sim. é o profissional sabor contador, entendeu? Sabor contador, não. O que é o sabor contador? Aquele pessoal que faz aquilo que a gente estava conversando antes. Que faz de qualquer jeito, que leva multa e... Tá tudo certo, segue a vida. Segue a vida. Tá. E até isso. Como é que você hoje, então... Vamos deixar vocês preocupados agora, tá? Contabilidades, me perdoem. Mas como é que hoje você descreveria um bom profissional de contabilidade para dar suporte para as empresas com todas essas mudanças? Primeiro, tem que estudar muito. Tem que estudar, tem que se atualizar. Uhum. Outra questão que eu sempre bato na tecla é a questão de nichar. Aquele que faz tudo, não faz nada. Você tem que nichar. Qual que é o seu ponto forte? Entendeu? A gente está com uma equipe ali para poder, cada um vai ser especializado num nicho. Vamos pensar no história de advocacia. Tá. Vamos usar eles de exemplo. Tá. História de advocacia é assim. Um é advogado trabalhista, outro é previdenciário, outro só mexe com divórcio, enfim. Outro só com pensão alimentícia, eles vão. Então, assim, o cara que é criminal, ele não vai mexer no trabalhista. Cada um tem sua especialidade. E a não mesma deveria, coisa... né, no caso. Ele pode atuar? Pode, mas não é a especialidade dele. Perfeito. A chance dele fazer alguma coisa errada é muito grande. Perfeito. Tá? Porque ele não é especialista na área. Então, é a mesma coisa contador. Não tem como a gente ser especialista em tudo. Você pode ter um vasto conhecimento, mas você não vai ser especialista em tudo. Você vai conseguir se especializar numa determinada área. Então, assim, advogado, médico, construção civil, parte de serviços, comigo. Vamos, e-commerce, outro contador lá do escritório, entendeu? Legal. Então, assim, a gente pega essa questão de nichos justamente para a gente poder focar, estudar, porque não tem como uma pessoa só saber de tudo. Não tem como. E é uma coisa que eu também, por trabalhar nessa área de contabilidade, eu também não... Mais uma vez, eu era um péssimo funcionário, me perdoa. Não ia te contratar? Mãe, então. me desculpa, não ia. Não ia. Olha, você não sabe o que você está falando. Eu era péssimo, era muito ruim. Mas eu sei que o escritório que eu trabalhei, eles atendem muito transportadora. Então, é um nicho muito... E, assim, acaba sendo indicação, e acaba tendo muita transportadora ali. E também eu não olhava para a contabilidade... Estou passando a olhar isso agora, tá? Não vou me isentar... Dependendo da transportadora, é lucro real. Exato. Entendeu? Então, tipo, eu não vou me isentar também falando assim, não, que isso muito aí é crédito óbvio. De combustível tem. Muito, pedágio, despesas. Pra caramba. Exato. Então, assim, eu também não olhava para escritório de contabilidade olhando para nicho de atendimento. E eu acho que tem muito empresário que, eu preciso de um contador. E aí vai lá, eu preciso de mecânico. Não, acho que tem especificidades que precisam ser analisadas antes de você contratar de fato. Porque Exatamente. Uma das coisas que também eu acho o Adalto falou aqui, é tratar o contador como tirador de imposto. A maioria pensa assim, né? Entendeu? E aí acaba só tira guia. O meu contador só tira guia. Vamos lá, né? Tem um erro do empresário de não se preocupar com isso também, de não ir atrás. Sim.
E também a questão do profissional da contabilidade, fala assim, mano, é isso aí, eu só tiro o guia mesmo, tá tudo certo, me paga aqui e beleza. Mas às vezes a pessoa não vê tudo que a gente faz antes, né? Porque a gente faz uma série de análises, a gente vê, e às vezes por conta até da correria, a gente não consegue sentar com o cliente e falar assim, olha, a gente fez simulação, assim para você, mas você ainda compensa ficar nessa tributação. Ah, ele compensa? Beleza. Compensa ficar onde tá? Beleza, então vamos continuar. E o cliente não sabe que a gente faz esse trabalho. Então, né? mas nos aí bastidores, mas é importante mostrar. Sim, eu acho que é fundamental você falar assim, a gente deu uma analisada e tal, mas assim, ainda eu vejo que tem empresários também da contabilidade que tá tudo certo, tira imposto e tá, é isso aí, não vamos... E força. E aí, vai embora, tá fazendo o trabalho dele e segundo as expectativas que foi alimentada. Mas eu não olhava, e eu confesso que tá sendo novo para mim isso, e por mais, eu tenho uma família que trabalha na contabilidade, mas eu sei que o nicho que eles atendem é esse. Mas olhando para o profissional liberal ou o cara que tem ali uma Simples Nacional, eu não tinha esse olhar e falei assim, cara, eu preciso de uma pessoa especializada no meu nicho. Um exemplo, serviço. Eu preciso de uma pessoa especializada nisso. Exato. O cara é médico, eu preciso de uma contabilidade. Eu não tinha essa noção. Você sente que o mercado tem essa noção ou só eu mesmo que estou vacilando aqui? Não tem. Não tem essa noção? Não tem. A gente vê contabilidades gigantes aí, empresas de contabilidade, que é Sabor Contabilidade. Eu não vou falar o nome, mas assim, tem uma porrada de clientes, mas assim, eles vendem a contabilidade, mas que não é uma contabilidade. Eles disponibilizam um sistema, o empresário vai lá, lança tudo, eles não dão uma assessoria, eles não falam nada. Enfim, aí você só tira guia. Então, para aquele contador que só emite guia, essa contabilidade atende, só que você mesmo vai lá e emite. Você não vai saber se você está fazendo certo, se você está na alíquota certa, no anexo certo. Vai embora. Vai embora. Mas assim, baratinho o honorário, tranquilinho, e você vai lá e tira. É o sabor. Você não vai ter aquela assessoria. Segurança também. Não, assessoria não tem. Você não tem. Assessoria zero. Então, mas assim, tem gente que procura esse tipo de empresa. Não, eu falo que os clientes dessa empresa não são concorrentes meus. Essa empresa não é concorrente minha. Porque o perfil de cliente que eu tenho não é perfil que busca esse tipo de empresa. Que realmente é uma empresa que não vai olhar para o seu negócio. Não vai ver qual benefício você tem na folha, qual benefício você tem na parte fiscal. Isso seria um trabalho de consultoria também. Consultoria, exatamente. Não só uma questão de uma contabilidade, de você... apurei aqui, tudo tal, pum, tirei o imposto para você. Isso é um serviço, ali, vamos dizer, de uma forma mais passiva. Vocês têm essa noção de que é um serviço também de consultoria. Consultoria tributária. De ser uma coisa mais ativa também, por mais que você, pelo volume de clientes, não consegue muitas vezes dar a atenção específica para mas acredito que tem uma rotatividade que você vai analisando. Esse cliente está assim, a gente pode dar uma olhada aqui, analisar. Sim, tal. a gente acompanha o faturamento do pessoal e vê e fala, nossa, isso daqui está aumentando. Precisa de uma análise. E isso vocês já fazem numa, vamos dizer, entre aspas, uma proatividade dessa questão da consultoria. Sim. Porque isso acaba dando diferença no bolso do cara. Muito, muito grande. E assim, existe aquela consultoria também que a gente vai dentro da empresa do cliente. Vamos pensar no McDonald's. Eu gosto muito de usar o McDonald's de exemplo. O McDonald's, quando você pega o combo, você vai ver que o refrigerante está super caro. E a batata e o hambúrguer tá ali mais baratinho. Por quê? O refrigerante tem benefício tributário, que vai mudar. 2027, salvo engano, 2027 vai mudar. Vai ser ao contrário. A batata e o hambúrguer vai ser mais caro e o refrigerante vai ser mais barato. Porque o benefício que o refrigerante tem hoje vai deixar de ter. E vai começar a ter benefício na parte de alimentação. Então, vai mudar. Então, mas isso daí são tudo jogadas, né? Então, você quer vender um combo? Vamos vender um combo. A gente tem que entrar na empresa, bem a operação, ver o que pode fazer ali de benefício, se os NCMs estão certos. Enfim, fazer realmente um estudo mais a fundo. Aí ele é diferente do que a gente faz no escritório. A gente faz realmente com documento, com a questão de faturamento, com as notas que nós temos. Mas entrar na empresa ali já é outro serviço. Tá, então hoje vocês têm a parte da contabilidade, vamos dizer, entre aspas, padrão, que eu posso dizer assim? Isso, contabilidade padrão. E uma contabilidade mais consultiva. Consultiva, isso. De ir na empresa, avaliar e saber se está tudo certo. Existe a consultoria tributária, que a gente faz dentro do escritório, certo. A consultoria tributária que a gente faz dentro da empresa, e existe a consultoria financeira que a gente faz também, a gestão, mas aí já é o Adalto que já fica, que assume. Mais responsável. A questão, eu fico no tributário, ele fica no financeiro, que eu te falei, a gente não consegue ser bom em tudo. Verdade. Tenho noção do que ele faz? Lógico, sim. Mas não
não mexo, não me meto no serviço dele. Assim, E não se meta no meu também, né? Exatamente, cada um na sua. Porque a gente tem que ser, eu falo, a gente tem que se especializar numa coisa. A gente não consegue ser bom em tudo, não dá. Você não vai, você vai precisar de um cardiologista, você não vai num dermato. Você tem problema no coração, você não vai no dermato. São coisas diferentes. Então, você precisa ter essa noção e pensar nisso também, trazer isso para a contabilidade, que hoje, infelizmente, o pessoal não tem. O pessoal não tem essa questão de nichos. E com a reforma, eu vejo que muita gente vai se prejudicar. A gente vê muita multa acontecendo, a gente recebe muitos clientes com problemas. E não é multa baratinha, não, né? Não, as multas são astronômicas. Eu conheço contador aqui em Ribeirão Preto que levou mais de 180 mil de multa em uma única declaração que não fez. Mais de quanto? 180 mil. 180 mil? Nossa, isso aí dá para quebrar bastante empresa que não tem uma saúde financeira boa. Quebra o contador também. Que contador que tem dinheiro hoje, Vitor? Não tem. Não sei também. Assim. Não vou entrar nessa, não. Não, mas é sério. É muito dinheiro para você. E por conta de uma declaração que não foi feita. Então, assim, é triste. Muito. Para a empresa, para o contador, é triste. Então, existe o quê? Um seguro de responsabilidade civil, que inclusive a gente fala para os médicos também fazer. Todo mundo deveria ter seguro de responsabilidade civil. E os contadores têm, quer dizer, deveriam ter. Eu tenho. Nunca usei, graças a Deus, mas eu tenho. Seguro é bom para isso, né? Pra ter e não usar. É igual seguro de vida, você não quer usar nunca, deixa lá. Me fala uma coisa, a gente está falando muito dessa questão do que o empresário precisa ter com essas mudanças, mas agora, como é um onboarding, é uma imersão no teu negócio, eu quero saber quais são as dificuldades que você enfrenta hoje no teu setor, na tua empresa. Você como empresária no ramo da contabilidade. Quais são suas dores que você enfrenta no mercado? Bom, as dores que eu enfrento, acredito que muitos contadores também enfrentam. Bom, tem a questão da falta de valorização no nosso próprio conselho, que a gente não... o conselho dos contadores, infelizmente, eles não têm uma tabela igual a OAB tem, né? Então, a gente fica muito... Tabela, você diz de preço. De preço. Tá. A gente fica muito vulnerável pela concorrência mesmo. O cliente te troca por R$50, tranquilo. Não existe mais aquela contabilidade de antigamente, que o pessoal, abria a empresa com contador e ficava lá 30 anos com contador. Aposentava, morria, a empresa... Não existe mais essa fidelidade, não existe mais. Então, hoje em dia, a pessoa te troca por R$50, não importa que você... Pô, mas esse cliente também já não valia a pena ir embora mesmo? Eu sei que é uma grana que sai. Sim, mas, pô, é o uma cara pessoa te trocar que não... por R$50... Aí é que tá. O que eu vejo muito? É a pessoa que nunca sofreu. Quando a gente pega aquele pessoal que já sofreu, que já se ferrou na vida, esse pessoal, não te troca. Não te troca. Entendeu? Se ele estiver passando por dificuldade, ele te chama, ele conversa, ele fala, mas ele não te troca. Porque ele então, realmente... Você tem que pegar os abatidos da guerra. Tem que pegar os soldados já... Os soldados que estão ali na enfermaria, tá dolorido. Mais ou menos isso. Entendi. Aí a gente consegue, né? Porque ele vai ver a diferença. Sabe aquele negócio? Você só conhece o que é bom quando você já viu o ruim. Viveu o ruim, então você conhece o que é bom. Agora, se você tá no bom, mas você nunca viveu o inferno, você acha que tá tranquilo. Não, vou para outro que tá tudo certo. Tá. Então, hoje é uma dificuldade... E já aconteceu de cliente sair e voltar. Vários. Mas volta pelo dobro também, né? Só de raiva. Dobro não, mas que a gente mas aí faz preço novo. A gente não faz, não mantém o mesmo preço, faz preço novo. E eles reclamam? Não. Você acredita que não? Gostou, né? É uma delícia. É muito bom você ir lá e, você que é cliente da Arvos, não saia. Se tu sair, vai voltar no reajuste. Nem é reajuste anual, tá? Que preço novo, preço de cliente novo. Preço de cliente novo, que agora é um patamar diferente. Então, uma das dificuldades que você enfrenta hoje no mercado é essa falta de tabela, de valor. Essa falta de tabela é uma coisa que deixa a gente muito insegura, porque tudo custa. Imagina, qualquer curso que a gente vai fazer, além de tempo, é dinheiro. Então, e tempo também é dinheiro. Então, a gente gasta muito para poder investir em conhecimento, a gente gasta em ferramenta, em sistema, a gente gasta com equipe, com treinamento da equipe. E uma coisa que que o pessoal às vezes não sabe, o próprio governo trabalha contra o empresário. Empresário contábil também é empresário. Sim, Só que ainda é pior. Na categoria. Ainda é pior, porque as obrigações que o governo inventa joga nas nossas costas, sabe? Por exemplo, a questão do empréstimo consignado na folha de pagamento. O empregado vai lá, sabe disso? O empregado vai lá, entra no aplicativo da carteira de trabalho, faz o empréstimo. Aí a gente tem que puxar as informações dos empréstimos, descontar na folha do funcionário e
mandar o valor junto com a guia de FGTS para a empresa pagar. Então, a gente meio que virou intermediador de banco. Ah, vocês fazem o trabalho deles. Você viu? E a gente não consegue repassar esses valores, porque simplesmente o governo resolveu inventar isso e tocar na nossa cola. E não tem como... O empregado, ele pode fazer, ele não é obrigado a avisar a empresa. Aí fica aquele negócio, eles fazem e também não obriga a pessoa a avisar. Mas vocês têm que fazer o trabalho. Aí a gente tem que fazer o trabalho. Entendeu? E aí o sistema é bom, às vezes falha. Aí tem funcionário que fala que não pegou o empréstimo, tá lá aparecendo desconto. Aí a gente orienta, você vai ter que ir lá na financeira, porque a gente não consegue... Aham. Tá aparecendo, a gente tem que descontar. É obrigada a descontar. Mas é loucura. Mas se a pessoa não pegou, ela tem que ir lá na financeira e reclamar, porque alguém pegou para ela. Igual na época da pandemia. Tá. Aqueles auxílio emergencial, tanto de gente que pegou de outro, pegou não sei o que. Então, você tem que ir lá e reclamar. Ó, não recebi. Meu Deus. Me reembolsa. É coisa de... O Brasil não é para amador. E me fala uma coisa, por que você escolheu a contabilidade? É uma boa pergunta, cara. Às vezes eu fico me perguntando isso também. Por que eu escolhi contabilidade? Sei lá, gosta de sofrer. É masoquismo, né? Mas você trabalha em contabilidade desde quando você começou? Desde quando eu comecei. Mas você já começou com o escritório ou você começou trabalhando em outras pessoas? Não, comecei trabalhando em outros escritórios. Tá. O meu escritório faz 13 anos que eu tenho. 13 anos? Nossa, já faz bastante tempo também. Já faz um tempo. É o quê? 2026? 2013. 2013. 2013. Caramba. 2013 eu inaugurei meu escritório, janeiro de 2013. Legal, vamos daí então. Porque assim, tem muitas pessoas que vão ouvir a gente que está começando o negócio ou que quer começar um negócio. Quais foram os erros que você cometeu lá atrás? Que você aprendeu? O erro que eu te falei que Tudo aqui? todo empresário faz. Todo empresário faz. Você foi essa, mesmo sendo da contabilidade. Aquela com força de vontade, com vamos começar? Sozinha, você fala assim, vamos começar. Troca o pneu com o carro andando. Aí conforme vai aparecendo os problemas, a gente vai corrigindo. Entendi. Entendeu? Então você foi uma dessas aí. Eu fui uma dessas. Só que a diferença é que, tipo, em 2003 não tinha tanto SPED, não tinha Pix. Era muito mais difícil você ser... Hoje não, hoje em dia tá tudo integrado. Hoje em dia, qualquer robô que a Receita Federal passa, ela te pega. Ela te pega. É triste, mas é real. Eu fui numa palestra de reforma tributária na OAB, em novembro de 2025, e eles falaram que o Brasil é case mundial de sucesso quando trata de cruzamento de informação. Nossa, então o Brasil ensina. Coisa, né? Não, nem a China ganha do Brasil. Podia ser outra coisa boa, né? Não nisso. O Brasil ensina outros países o sistema de SPED, o sistema de cruzamento de informação. Ele dá aula. Pra isso nós é bom, né? Tem que ser primeiro em alguma coisa. Justo nisso, gente. Então, esses erros que você cometeu. Qual foi o ponto-chave para você falar assim, não posso mais cometer esses erros, a responsabilidade é minha. A gente vai resolvendo aos poucos, né? A gente vai resolvendo aos poucos. Não, peraí, agora eu tenho que resolver, vamos resolver a questão financeira, vamos resolver a questão de gestão de funcionário, a gente vai arrumando aos poucos. Então, o que ajudou muito foi o Adalto começar a trabalhar comigo. Porque também não é fácil você acertar com um funcionário de início. Não tinha cultura, não tinha missão, não tinha visão, valores, nada ainda arrumado. Então, a partir do momento que eu comecei a arrumar isso daí, as coisas foram se acertando. E ele eu comecei a fazer contratações de formas mais assertivas. E aí, a gente começou realmente a crescer o negócio. Alavancar. Ele chegou nessa fase de ajustes? Ou ele chegou depois que você já tinha ajustado isso? Não, ele chegou na fase de ajuste. Então, ele me ajudou a ajustar, na verdade. A contratar, a treinar o time, a cultura da empresa. A cultura, a gestão toda, isso. Deixa eu melhorar minha pergunta aqui. Você tinha dificuldade de treinar as pessoas ou de implementar a cultura nas pessoas? Não, de treinar, não. Eu sempre já dei aula também, então eu sempre gostei de ensinar, sempre gostei de explicar. Então, para mim, nunca tive essa dificuldade. Mas a questão de contratar pessoas que não serviam ainda, sabe? Isso processo seletivo para contratar. E a dificuldade de mandar embora, nossa. Tinha dificuldade? Vixe. É mesmo? Eu não gosto de mandar embora, na verdade. Hoje, quem manda embora é o Adalto. Tá. Eu não quero nem saber. Gente, é terrível. Você não lidou com isso, você transferiu a responsabilidade. Você começa a pensar assim, cara, nossa, a pessoa tá passando por isso, o marido dela tá desempregado, tá passando por... Aí você fala, caramba, como é que eu vou mandar ela embora? E não pode. A empresa, ela não pode ter coração. E aí, isso me pega. Então, eu falo, não, você vai mandar embora.
Adalto, certo. sem coração, vai lá. Coração peludo, vai, você vai. Cara, mas aí nessa parte, eu vou pender muito pro lado dele. Não, Porque ele tá certo. não ele tá certo. mas assim, né? É claro, pode pegar, fica à vontade. Tem uma questão de... Pode trazer para cá a jarra também, não tem? Pode deixar aqui em cima da mesa. Tem essa questão de a gente tomar algumas decisões pautado nessa condição da pessoa lá Sim. fora. Mas também a gente não pode passar muito tempo, porque senão a gente acaba prejudicando o nosso negócio. Prejudica total. Se a gente deixa passar, se a gente... Eu até estava conversando com um empresário esses dias, e toda empresa ela tem uma curva de tolerância, né? Sim. Algumas empresas que estão começando, que o dinheiro ali ele tem que ser bem investido para ele poder dar um retorno, ela tem uma curva menor de tolerância. Pô, errou 2 meses, 3 meses, pô, não dá para levar um ano essa pessoa, Não. porque senão você leva a empresa pro buraco. Agora, tem empresas que estão já num outro ritmo, numa outra realidade, a pessoa pode, mantém aí, vamos ver o que vai dar, e aí vai um ano, e isso não afeta os resultados da empresa. Mas para o empresário que está começando, essa dificuldade, eu acredito, que você ainda tem, e que bom que o Adalto tá Não, ali. eu tinha essa dificuldade, bom, tenho essa dificuldade, mas assim, eu mandava embora chorando. Mas você mandava embora. Mas eu mandava embora. Você não deixava de mandar embora? Não, não deixava. Não, então beleza. Não deixava, mas assim, é um ponto importante pra gente pensar, porque isso pode prejudicar era o nosso difícil, negócio. sabe? Eu sabia que eu tinha que mandar embora. Poxa, sabe quando meu dia ficava horrível? Meu dia ficava horrível. Eu falei, caramba. E você mandava no final do dia? Ou no final do dia? No final do dia. Nossa, então você passa o dia... Nossa, e é uma sensação muito torcendo. ruim. As pessoas acham que é fácil. Não é fácil. Não é bonito, não é uma situação agradável. Então, quando o Adalto entrou, eu falei, cara, você vai mandar o pessoal embora. Quando eu precisar mandar embora, vai ser você. Eu não vou mandar ninguém embora, não. Não, eu choro. Ixi, eu não aguento. Não. Mas a gente tem que pensar também no nosso negócio. Eu falo que assim, eu penso, no caso, é um bem também pra pessoa, pô. Não tá performando, não tá legal, tá ruim pra todo mundo, tá tudo certo. Tá ruim pra todo mundo, entendeu? O branco fica transparente. Né? Tá ruim pra todo mundo. Então, tipo assim, a pessoa ficar ali também não é bacana. Não é legal. Porque, pô, ela não vai se desenvolver, não vai performar. E aí tu tá mantendo a pessoa ali. E já aconteceu da gente ter que dispensar uma funcionária porque não estava bem ali, né? A gente já tinha conversado, estava passando por problemas, não estava rendendo ali, a gente teve que dispensar. Nossa, uma dor no coração também de dispensar, mas aí foi o Adalto que dispensou. E depois ela voltar a trabalhar com a gente. E assim... E ser a melhor pessoa. E ser foda. Então, Isso assim, é a gente sempre tem que entender que as pessoas são assim, né? Nem sempre a gente tá 100% bem. A gente procura sempre entender isso daí. Mas também não pode deixar que isso afete a operação. E também, vou agregar no que você tá falando, e também não é uma decisão focada no pessoal da pessoa. Não é contra a pessoa, a identidade. Exatamente. É contra o comportamento que ela tá tendo ali na hora. Ela não tá numa fase boa, ou não tá rendendo e tal. Quando você contrata para você montar um setor, você não consegue montar o setor, você fala, bom, vou recomeçar, vou mandar embora, vou recomeçar a organizar aqui. Exato. Porque às vezes a gente erra, os empresários erram o tempo todo, nós erramos o tempo todo. Então a gente fala assim, eu vou contratar para poder montar um setor tal. Aí você contrata, você fala, cara, eu não tô conseguindo montar esse setor. Aí você dispensa a pessoa, nada contra, mas tem que dispensar para você poder reestruturar. Então, faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo. Quem tá nisso sabe que acontece, é normal. Questão da pandemia mesmo, quantas empresas tiveram que se readaptar. Então, restaurante parou de atender ali pra, né, no restaurante para poder ser o delivery. Sim. Precisou se adaptar. Então, assim, a gente precisa se adaptar. Então, às vezes, é necessário você fazer alguma dispensa, você fazer alguma... mas não é pessoal. É porque a empresa necessita disso. E entender isso é importante, porque aí a gente consegue se desprender dessa... Pô, eu entendo que tem a parte da a pessoa precisa, todo mundo precisa. Sim. E se eu não fizer isso também, quem vai estar precisando depois sou eu. Sou eu, exatamente. E a pessoa fica com raiva às vezes, né? A pessoa não entende, mas assim, paciência. Natural. Paciência. Quantas pessoas hoje tem na tua empresa hoje que você cuida de colaborador? Nós temos 10. 10 pessoas. Mas contando com você e o Adalto? Vocês dois, mais 8 pessoas. Isso. Legal. Qual a sua... O Adalto veio aqui, ele falou muito em questão dos valores da empresa, falou muito em questão de cultura, que é uma coisa que eu concordo bastante, mas eu quero ouvir de você. Quais são os seus valores hoje para administrar um negócio? Disciplina,
respeito, organização, evolução permanente e sucesso. Ó, se a pessoa estiver transferindo isso pra galera ali, tá top. Como é que você chegou nesses valores? Bom, tem um testezinho que a gente faz, né? Ah, Tem um legal, teste que a legal, gente legal. faz. Acho que ele me passou. Ele me encaminhou esse teste. Eu preciso pra gente poder. E a analisar gente com faz calma. isso com a equipe também. A gente fez isso com a equipe e a gente faz na hora da contratação, a gente faz também, para poder saber se a pessoa tá Tá envolvido nos na valores. mesma vibe que a gente, na mesma energia. O Adalto não é besta, não, né? E faz diferença, viu? Pô, pra Faz caramba. diferença. A minha equipe tá redondinha. Tá uma todo mundo delícia. alinhado com... Todo mundo alinhado. Mas nesses valores que você carrega, tem comportamentos no dia a dia que você percebe eles de uma maneira... não é obscura, mas é de uma maneira implícita nessa questão da evolução, nessa questão do sucesso, nessa questão da disciplina. Você se percebe também nesses valores? Percebo. A questão da evolução, eu acho que é todo mundo, né? Se você não tá evoluindo, você tá morrendo. Sim. Na evolução, você tem que evoluir, nem que seja um pouquinho. Um pouquinho. Tem que evoluir. Ficar parado também, né? Água parada e dá dengue também, né? Aí não é legal. Dá dengue, fica suja, apodrece, não dá. Tirando a parte tributária, o que a Viviane está aprendendo ou está buscando conhecimento? Porque eu sei que a parte tributária deve ser o consumo da sua vida nos últimos 8 meses ou se bobear um ano. Exato. O que você está buscando de conhecimento e aplicando no teu negócio? Eu gosto muito de Feng Shui também, viu? É mesmo? Gosto. Feng Shui é meditação? Não, Feng Shui é harmonização de ambientes. Harmonização de ambientes. Organização e harmonização de ambientes. Me fala mais sobre isso. Ah lá, gostou. Não, eu quero saber. Eu gosto bastante, assim. Então, sempre quando eu posso falar, vamos estudar alguma outra coisa, eu estudo Feng Shui. Muito legal. O Feng Shui tem 9 áreas na nossa vida que existe no baguá. Baguá, você pega a planta da sua casa, por exemplo, e você aplica o baguá na planta da sua casa. E você vai ver que tem... são 9 áreas. Tem a área do trabalho, tem a área da espiritualidade, tem a área dos amigos, aí tem a área da família, a área da saúde, a área dos relacionamentos. Aí lá no cantinho, prosperidade... sucesso, relacionamentos. O relacionamento eu falei era criatividade. Tá. Então, são 9 áreas na tua... Perfeito. Na tua vida. Então, você faz assim, se você quiser aplicar o bagulho na tua mesa de trabalho, você consegue também. Então, você pode deixar cada cantinho, você sempre... cada cantinho uma aplicação... Pode fazer num cômodo, pode fazer na planta da sua casa inteira, na sua sala, é bem legal. Me explica mais, vamos na tua mesa, como é que você aplica isso? Vamos lá, sempre... Quando a gente fala numa casa, a gente pega a porta da entrada. Então, vamos pensar nessa mesa. Então, eu estou sentada aqui e aqui é o trabalho. Estou no meio. Então, vamos pensar aqui, vamos dividir em 3. Aqui é a área do trabalho. Aqui é da espiritualidade, aqui é da dos amigos. Uhum. Então, a gente pode ativar cada área com sua cor, com seu formato, com Isso você que define? Não, tem as cores. Tem as cores. Perfeito. Então, cada um tem sua cor, cada um tem seu formato, cada um tem seu elemento. Então, é bem legal. Aí tu faz essa organização. Faço essa organização. E o objetivo é para qual objetivo? O Feng Shui, ele trabalha com a questão energética. Tá. Então, quando você está alinhado com o Feng Shui, a energia flui de maneira mais tranquila, mais suave. Então, assim, às vezes você identifica um problema na tua vida. Por exemplo, eu tô com um problema na saúde. O que eu preciso fazer para melhorar minha saúde? Você vai identificar onde está a saúde, seja no teu quarto, seja na tua casa. E você vai ativar o guarda-saúde ali. Então, o guarda-saúde é o quê? O elemento terra, as cores amarelas. E aí, você vai ativando, coloca objetos decorativos, enfim. Ali, uma planta, de acordo com o guarda, para você poder ativar aquela área da saúde. Aí, você... automaticamente sua saúde vai melhorar. Assim, já ouvi falar, mas nunca a fundo, nunca pesquisei também. É muito legal. De fato, acho que tudo que traz uma certa reflexão na nossa vida de organização, parar para pensar, eu acho que é de extrema importância, seja lá o que você usar para isso, né? No teu caso, o Feng Shui. Eu gosto muito de não vou falar meditação, porque é forte meditação. Eu não sou o cara da meditação, mas eu sou o cara muito da reflexão das coisas. Acho que um pouquinho da questão do psicólogo, eu estresso muito um pensamento de um comportamento que eu tive diante de uma situação. Então, por exemplo, por que eu tive esse comportamento?
Pô, Aí você aconteceu começa isso. refletir. Eu começo a refletir o porquê que eu me comportei daquele jeito. Por exemplo, se eu tô num lugar e eu senti raiva, por que eu tô com raiva dessa pessoa? Porque eu tenho isso às vezes, né? Vou pra um lugar, você não vai muito com a cara da pessoa, você nunca viu a pessoa. Você não vai com a cara dela. Você fala assim, mano, mas por que eu tô com raiva dessa pessoa? O que essa pessoa tem? O que tá me incomodando? E eu fico estressando muito isso. Então, essas coisas me ajudam a me organizar e organizar minhas emoções. Porque denominar as minhas emoções é o que me dá parâmetro. Sim. Assim, por que é raiva? É inveja? Porque É desconfiança. a gente tem medo né? de falar que tem Sim. inveja, né? Tipo, mas eu falo, pô, será que eu tô tendo inveja? Mas do quê? E eu fico estressando muito isso. Isso me ajuda a organizar e até traz As uma... suas ideias. Pô, me traz uma saúde mental, porque enquanto a gente não externa, tá tudo bem. É. O problema é quando a gente fala, não gosta da pessoa. Você fala, ué, Por não que a gosto. pessoa te fez? Exato, aí a pessoa não fez nada. Então eu gosto muito de organizar a minha cabeça estressando esses sentimentos que eu tenho, esses comportamentos que eu tenho. E geralmente eu faço isso numa caminhada, né? Porque no dia a dia, assim, parar pra ficar pensando do nada, assim, eu também não consigo. Esse ócio não me dá. Eu vou caminhar, aí, pô, coloco um podcast, tem hora que eu até paro o podcast, que eu não tô nem prestando atenção no podcast. Você começa a... Eu começo a pensar, eu falo assim, mano, coloca uma música. Aí eu coloco uma musiquinha ali, pá, e começo a estressar isso. Estamos chegando ao fim. Ah, sério? Temos 10 pena. minutos e eu quero ainda extrair coisas de você. Eu quero, de forma bem prática, quais foram os acertos que você teve no teu negócio, no último ano? 2025? 2025, isso, 2025. Nossa, 2025 foi um ano tenso, hein? Mas Caramba. teve um acerto? Ah, Teve acertos, Ufa! lógico. Quais foram os acertos que você teve? acertos. Em termos profissionais. Profissionais. Você fala assim, nossa, ó, isso aqui a gente planejou, a gente desenvolveu, pô, a gente teve um acerto nisso aqui. Porque a própria questão da reforma tributária mesmo, né? A gente conseguiu estudar, treinar o pessoal, encontrar as ferramentas certas para a gente poder oferecer isso. Então, a questão de estar preparado para a reforma, nós estamos. Legal. Entendeu? E a gente vê, infelizmente, muita gente não tá. Uhum. Então, tudo. Sentar com o cliente, conversar com todos, difícil, mas assim... São 150 clientes, São 150, mas a ideia é ter mais. Sim. Mas, assim, também ter mais pessoas para poder conversar, sabe? Então, tem hoje pessoas que me ajudam a conversar com os clientes, mas ainda a gente está estruturando, mas tem dado certo. Tem dado certo. A gente está melhorando essa parte para poder ter mais pessoas ali, para poder sentar com o cliente e conversar, porque não tem como fazer tudo sozinho. Se você treinar uma boa equipe, você consegue dar atenção para todos os clientes. Quanto Sim. mais clientes também, você vai ter mais pessoas para fazer isso. Então, o acerto foi se planejar no estudo da reforma. E ter dado... A questão de encontrar mesmo, ver o cliente traz um imposto de pessoa física. A gente vê que ele necessita ali de uma holding, ele necessita ali fazer ter uma estratégia tributária melhor, a gente já senta com ele, isso aqui é importante a gente sentar para poder ver isso daqui. A gente identifica o problema antes que ele aconteça. Perfeito. Sabe? Então, a gente consegue fazer esse filtro e passar para o cliente essa informação. Então, são acertos que a gente tem. Boa. Nem tudo são flores. Nem tudo são flores. E aí eu vou te perguntar qual foi o erro desse último ano que vocês tiveram que lidar. Qual foi o erro? Ou algo que não deu certo, que vocês planejaram. Não necessariamente um erro, né? Que tivemos... Erro denota muito que, tipo assim, fiz algo de errado. Mas algo que não né? deu certo. A gente queria iniciar o comercial, fizemos uma contratação, mas a gente não conseguiu estruturar o comercial ali de início. Tá. Então, a gente teve que... Abortar a ideia por Abortar hora. a ideia por um tempo e depois fez uma outra contratação e estruturou o comercial e agora tá dando certo. Né? Então, assim, mas teve esse errinho lá no começo do ano passado que a gente tentou. A gente final de 2024 para começo de 2025. A gente tentou e não conseguiu. Aí vamos abortar a missão, volta, dá um passinho para trás, vamos Faz de novo. Pensa, estrutura. Reformula, acontece, faz parte. E agora tá... Aí acertamos. Erramos a primeira vez, acertamos a segunda. O bom é isso, é errar e acertar rápido, quanto mais rápido, Aí você identificar melhor. que tá errando, né? Falar assim, olha, não tá dando certo. A gente precisa não só deixar ali. Não, vamos tentando. Não tá dando certo. A gente precisa reformular, criar um processo certinho. E a gente vai tentando, tentativa e erro, né? Faz parte. Quando o Adalto veio aqui, ele me convidou para estar com vocês lá na Arbus, no auditório da Arbus. Foi dia 21 de janeiro que a gente foi lá. Foi dia 21. Conversar com alguns empresários. E eu gostei muito dessa movimentação. E na quarta-feira passada, né, que no caso esse podcast vai sair mais para frente,
Mas em uma da gravação, na quarta-feira passada, o Fernando foi lá também. E eu queria ouvir de você, por que vocês reúnem empresários, pelo menos uma vez por mês? Ali na empresa de vocês abrem esse espaço para empresários ouvirem também os empresários que vocês levam lá e que as pessoas, na verdade, que vocês selecionam, né? Para falar, e eu já agradeço de antemão o convite por ter sido essa pessoa que eu sei que é uma responsabilidade gigantesca. Você está convidando alguém para falar para pessoas que, teoricamente, possivelmente podem ser seus clientes ou são seus clientes e trazer essas pessoas para falar com eles ali. Essa ideia começou, na verdade, a gente já tinha essa ideia, só não tinha espaço. Então, em 2024, que a gente conseguiu arrumar o espaço para poder trazer isso. Não é um espaço muito grande, mas cabe ali suas 30 pessoas, né? De uma forma tranquila. E assim, a ideia não conseguiu fazer para todo mundo num só, teve fila de espera, vamos fazer em 2 etapas. Então, a ideia sempre foi essa. Mas é realmente reunir o pessoal dos empresários, porque vários empresários têm as mesmas dores. Vários empresários sofrem com os mesmos problemas. E networking. O pessoal faz contato, faz negócios ali. O próprio PDV também. Sim, a gente tem essa questão de ter contato, networking, você precisar de um serviço, precisar de uma parceria. Tá ali. Entende? Então, é importante ter isso daí. E também para poder realmente abrir o olho do empresário para algumas questões que às vezes a pessoa não dá moral. Não, questão da organização. Vamos organizar? A organização ela precisa ter. Ela precisa ter em tudo. Na empresa, na vida pessoal, na casa, na sua mesa. Então, tem que estar organizado. Seus arquivos digitais tem que estar organizado. Então, vamos lá. A gente está em 2026. A gente tem um ano aí com uma porrada de feriado. Nossa. Uma porrada de feriado que provavelmente vai ser prolongado. Então, vai ser um ano bem atípico. Nós temos Copa do Mundo, nós temos eleições. Então, assim, tem muita coisa para acontecer em 2026 que se a pessoa não estiver preparada para poder fazer a venda ou fazer o serviço dela no período que ela tem ali, ela possivelmente vai ter um prejuízo financeiro. Mas essa fomentação que vocês fazem de levar a galera ali é de fato a necessidade de disseminar o conteúdo ou tem algo além disso? Além de fazer networking, é realmente passar conteúdo para o pessoal para poder prepará-los, entendeu? Nem todo mundo quer, realmente. Muita gente fala, não quero isso não entendo. Não vai também, né? Mas aqueles empresários que empreendedores, né? Que trabalham sozinho ali. Eles têm um emprego que eles criaram, um autoemprego. Isso, é um autoemprego. Empresário, né? Empresário, isso. Não está pensando em desenvolver, não, contratar. E assim, é triste. Por um lado, é muito triste, porque chega uma hora na tua vida que você não vai conseguir trabalhar. Quantos anos você tem, Vitão? Tô com 32. Então, você imagina, você trabalha pra caramba, né? Trabalho. Você imagina que você com 60 anos trabalhando isso que você trabalha hoje. Você dá não conta? Não dá, né? Não. Tem que pensar numa vida pra meio que se retroalimentar essas coisas, né? Exatamente. Então, é isso que a gente vê. Infelizmente, eu vejo o quê? Muita empresa, que às vezes a pessoa já tá de idade, não consegue mais trabalhar, ela fecha a empresa. Ela fecha a empresa para poder viver do INSS. Se pagou ainda, né, também. Mas assim, gente, não é boa. Não. INSS, sabe o que significa INSS? Isso nunca será suficiente. Não dá, não vai ser suficiente. Não dá. Mas assim, também se você chegou nessa fase da vida e você não pensou em estruturar o teu negócio, acho que o suficiente, você aceitou isso não é suficiente, você aceitou como suficiente para você. Aceitou. Porque você vai ficar trabalhando, você chega uma hora, você não consegue mais trabalhar. Você vai ter que pendurar chuteiras. E como é que você vai fazer? Vai viver do INSS. Aí é a loucura. Então, por isso que a gente vamos fazer. Por isso que a questão do adulto, da gestão financeira, na questão da educação financeira. O que a gente vai fazer? Vai investir em imóveis, vai investir vai viver de aluguel, vai investir em fundos, em ações, em bitcoins, sei lá, enfim. Seja lá o que for. Seja o que for. Na própria empresa. Você tem uma empresa, as pessoas não entendem isso, mas uma empresa, ela serve ou para ser passada de pai para filho, né? Para ser passada para a próxima geração, ou para ser vendida, que muitas vezes você ganha uma grana boa quando você vende uma empresa que está bem estruturada, ou para se quebrar, para ser fechada. Então, você tem que escolher qual dessas 3 você quer. Que não seja a última, tá, gente? Que não seja a última, por favor. Viviane, muito obrigado. Obrigada. Pela presença, pelo conteúdo, por tudo que você passou pra gente aqui hoje. E você aí que tá me assistindo, na descrição deste episódio está o contato,
está o Instagram, na verdade, da Viviane, da Arbus também. No do Adalto eu não vou deixar porque já está no outro. Já tá, né? Não vou. Do Adalto, calma, segura também. Mas aqui na descrição tá todos os Instagrams para você conhecer o trabalho dela. Ela falou um pouco só, não falou tudo o que ela faz, mas eu já encorajo você que está precisando de uma contabilidade a falar com a Viviane, pode falar com a Adalto também na questão do planejamento financeiro, da consultoria de contabilidade, que eles estão aqui para ajudar vocês. E não deixa de se inscrever no canal. Ajuda muito a gente, vai ajudar você no teu negócio. E agora eu vou deixar o espaço aberto para você mandar uma mensagem, olhando para essa câmera bonita, fazer o que você quiser agora. Fica à vontade, Viviane. A gente tem uma frase que a gente gosta muito de usar. Jamais queira menos se você pode mais. Então, se você pode mais, por que você vai se contentar com pouco? Alegria, gente, energia. Nossa, toma essa pedrada pra gente acabar o podcast. Ó, te vejo no próximo Onboarding Podcast.